Pra surpresa de ninguém, hoje vamos falar de quê? Filmes de terror. E alguns desses filmes aqui são verdadeiros clássicos, tá? Temos 8 dicas aí que estão lá no catálogo da Darkflix. Então, se você é fã do gênero, se você tem mais interesse em conhecer a Darkflix, chegou a hora. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar de filmes de terror. Todos eles você pode assistir agora lá no catálogo da Darkflix, que é parceiraça aqui do Refúgio Cult, mais uma vez aqui. E é sempre muito bom falar dos filmes que estão lá na Darkflix, que eu sou fã, eu diria aí 80% do catálogo dos que eu já assisti, e eu sempre estou assistindo novos filmes que estão entrando lá na Darkflix. Inclusive, alguns dos filmes que eu vou falar nessa lista aqui hoje entraram muito recentemente, tá? Mais no final do mês, início do mês de agosto também. Então, te proponho, vá lá na Darkflix, dá uma olhada no catálogo. Eles dividem lá também por subcategorias, né? Assassinos, monstros, sobrenaturais, etc, etc. Então tem filmes mais recentes, né? Lançados aí nos últimos 2, 3, 4 anos. Tem filmes aí da década de 70, década de 80 e de países diferentes também. Para você que gosta de terror, é um prato cheio e vale muito a pena. O link para você conhecer a Darkflix é o primeiro aqui na descrição. Primeiro da nossa lista de hoje, que tá lá na Darkflix, um filme francês que eu gosto pra caramba, Fronteiras do Pavor, também conhecido como A Fronteira. Filmaço de 2007, violento, brabo, que pertence ao New French Extremity. Tem ali um grupo de jovens, né, que fizeram bobagem, fizeram ali, um negócio de crime, estão fugido, estão saindo vazado, estão querendo ir para Holanda e tem ali a fronteirinha, né? Eles querem cruzar o país. Quando eles chegam lá na fronteirinha, eles encontram ali um hotelzinho. Não, vamos dar uma relaxada aqui, né? A polícia tá atrás de nós também, pode ser que fique perigoso e as coisas vão chegar no nível de absurdo. Aquele lugar, será que é confiável? Aquelas pessoas, você bate o olho e você sabe assim, rapaz, não dá para confiar nesse maluco aí não. Os filmes dessa leva do terror francês, eles são muito intensos, acontece muita coisa, é violento e é imprevisível também. Às vezes você gosta, né, de um personagem, será que ele vai durar até o final do filme? Será que aquele braço que você tá vendo ali, ele vai ficar daquele jeito mesmo? E daí por diante. Então tem que ter sangue nos olhos, tem que ter nervos de aço, e esse Fronteiras do Pavor aqui com certeza é prova disso. Número 2, já fiz vídeo bonitinho aqui só pra ele, que é um filme que eu gosto muito, que eu tenho carinho, que é Possum, de 2018. Tá bonitinho pra você assistir lá na Darkflix também. É um filme de terror psicológico que te deixa ali na paranoia juntamente com o personagem do Sean Harris, que tá muito bem aqui, né? Ele faz um cara que trampa com marionetes e tal ali pras crianças. Só que é um cara tristonho, melancólico, né, deprimido. Circunstâncias faz com que esse cara precise voltar para casa ali onde ele passou sua infância. E aí no decorrer do filme, no seu desenvolvimento, a gente vai entendendo mais porque que aquele cara tem aquela personalidade. A gente vai vendo traumas do passado e coisas que podem ou não ser sobrenaturais, envolvendo até o ofício do cara. Tem elementos específicos nesse filme aqui que são bastante intrigantes. Não é aquele tipo de terror energético que acontece coisa o tempo todo. Não, ele é mais contemplativo, mais calmo, tá mais nos simbolismos também. Então precisa ter uma certa paciência, mas se você gosta dessa vibe, assiste, dá uma chance. Deep within, little possum. Número 3, Você é o Próximo. Quem eu, Lucas? Não, Você é o Próximo é o nome do filme de 2011, que é um filmaço que eu gosto pra caramba.
E ele é de home invasion, né? Aquela coisa que muitas vezes consegue deixar a gente na ponta da cadeira. E é exatamente isso que acontece aqui. Você tem uma família que está passando ali numa casa isolada deles, né? O pessoal, família reunida, família grande, tem ali para mais de 10 pessoas, né? Aqueles encontros anuais aí do pessoal todo confraternizando, felizão. Só que não, né? Chega uma noite, uns caras mascarados estão ali rondando essa casa e passam a atormentar esse pessoal, né? O negócio vira um pesadelo. Então é um filme de sobrevivência, né? Um filme que você imagina essa situação com a sua família, você tá de boa passando férias, uns caras com máscara de animal passa a ser implacável ali. Claro que vai existir um conflito, tem coisas, mas tem mais caroço nesse ângulo também. Ele é dirigido pelo Adam Wingard, que também manda bem na direção, ele consegue construir essa tensão até o final, é um filme que te deixa preso sim. É um dos melhores desse gênero de home invasion lançados aí nos últimos anos, se bem que não tem muito... Rapaz, 2011... Engraçado, né? A gente tá em 2022, a gente acha que 2011 foi ontem. Não, já tem 11 anos desde 2011, mas enfim, vale muito a pena assistir. Número 4, esse é um clássico, hein? Esse, se você assistiu muito SBT aí, você deve lembrar. Os Espíritos, de 1996, dirigido por ele, sabe quem? Peter Jackson, né? Num filme muito mais intimista ali, que é aquela vibe, né? É terror, sim, tem os elementos de terror, tem fantasia, tem aquela pitada de comédia, né? E aí, 2001, uns anos depois, o cara foi dirigir Senhor dos Anéis, né? Antes disso, estava aqui com Os Espíritos, protagonizado por Michael J. Fox. É um filme divertido, é um filme criativo, original, com ótimos momentos também, personagens carismáticos. O personagem do Michael J. Fox faz um cara que... ele é, né, aquele cara malandro, que se passa por algumas coisas ali, que quer tirar um proveito ali, aqui. Ele paga de exorcista de espíritos malignos, né, e tal. O que acontece é que na regiãozinha ali que ele fica, o pessoal passa a morrer, né? Morre aqui, morre ali, o negócio vai ficando sério. E aí tem esse lado investigativo. O que está acontecendo, o que está por trás dessas mortes, né? O lance do dom do cara mesmo, que vai sendo desenvolvido no decorrer do filme. E os seus relacionamentos, seus interesses pessoais. Temos aí todo um conjunto para um filme da década de 90 que tem muito essa cara noventista, né? Tem muito no seu diálogo, no seu humor e traz essa nostalgia bem grande, sem contar que é super bem dirigido e atuado. Se você não viu, dá uma chance. Se você viu lá atrás, tá na hora de rever. Número 5 tem ele, Evil Dead, o remake de 2013, que inclusive eu andei recentemente defendendo esse filme aqui, falando como eu gosto dele, por que eu gosto tanto dele assim. Considero um dos melhores remakes de filme de terror já existentes, porque tem muita coisa que não é muito boa, mas esse aqui é demais, tá? Aqui você tem aquela clássica história, grupo de amigos que vão para uma cabana isolada. Você tem a personagem principal, que é a Mia, que tem problema de dependência química, só que nessa versão de Evil Dead, eles estão ali para desintoxicar a menina, para tentar ajudar, ela tá ali com o irmão, os amigos e tal. Mas aí o livrinho delicioso dos demônios, dos mortos, né, é descoberto ali o Necronomicon Ex Mortis e vira aquela verdadeira baguncinha, né? O pessoal possuído, violência e tal. Esse filme, ele chega, sim, em níveis estratosféricos, né? De sangue, de povo ali serrano e negócio de língua e cota pra lá e membro pra cá e tal. Eu lembro que eu vi esse filme no cinema e eu saí em choque, assim, realmente, porque eu acho que ele eleva essa questão da violência em relação aos originais. Originais esses que, deixando claro, gosto pra caramba. Mas acho legal demais, né? O trabalho de direção do Fede Álvares. O que eles fizeram, né? Uma mudança aqui ou outra no roteiro, que para uma nova versão mais atual de Evil Dead, funcionou muito bem. Então assiste lá na Darkflix.
Número 6, Chamas da Morte, ou The Burning, de 1981, um clássico slasher, tá? Que muita gente não conhece ainda, não é tão famoso quanto as grandes franquias que vieram naquela mesma época, mas é tão competente quanto. É um filmaço em termos do que se propõe, sim. E é aquela coisa básica, né? Aquela coisa que segue muito ali os slashers do final da década de 70 para o início dos anos 80, que tem um grupo de jovens serelepe, para não falar criminosos, né? Porque eles botam fogo numa casa ali, num negócio de madeira, que tá o zelador daquele acampamento. O rapaz não morre, mas né, fica prejudicado ali da ponta do cabelo até o dedão do pé. Ele fica todo queimado e tal, passa 5 anos... O cara é revoltado, com sangue nos olhos, e o nome do filme, Chamas da Morte. Né? O cara vai pra sua vingança ali para matar geral, que foram responsáveis pela sua mazela, pelo seu tormento. E aí essa vingança acontece aonde? Adivinha? Sim, também em acampamentos. Mais ou menos, né? Passou o quê? Uns 5, 6 anos do acidente dele. Então ele vai atrás de jovens para dar fim neles. Então tá aí, se você ainda não conhece o Cropsy, que é esse personagem aqui do filme, o malucão, tá aí uma boa oportunidade também. Penúltimo de hoje, filme que eu gosto pra caramba também, tá? Livid, ou Lívido, de 2011, dos mesmos diretores da Invasora, aquele filme francês também, esse aqui é francês, do New French Extremity. Os dois são sanguinários, tem aquela violência e tal. A Invasora tem mais, tá? Mas Livid também tem os seus momentos. E ó, bota momentos nisso. Aqui você tem uma jovem, a Lucy, que é uma enfermeira. Ela tá passando ali na casa de uns senhores e tal, dando um remedinho, até que ela chega na casa de uma senhora bem debilitada, que é uma mansão gigantesca. Digna de casa mal assombrada mesmo. Eu gosto de falar casa assombrada, porque mal assombrada parece que o fantasma é incompetente, que ele tá assombrando mal lá. Mas né, tem alguma coisa de errada, tem alguns segredos. E para piorar ou melhorar a situação dessa personagem, ela descobre que talvez tenha um tesouro, alguma coisa muito valiosa naquela mansão. E aí, ó o olhão, vai crescendo, né? E ela fica interessada, só que as coisas talvez não saiam como planejado. É um filme que ele tem essa estrutura ali no seu início, 30, 40 minutos, que te leva a pensar que vai ser de um jeito e tal, e ele embarca numa viagem, ele embarca num absurdo, vai adentrando a atmosfera do filme com esse tom sinistro que parece até um pesadelo também. Sem contar em body horror, né? Tem ali uma identidade visual muito legal, é bem dirigido, tem boas atuações. Se você ainda não conhece, tem muita gente que não conhece, essa oportunidade. Falando em filme não muito conhecido, o último da nossa lista é um terror australiano chamado Patrick, lá ó, de 1978, que particularmente tem uma premissa que eu gosto muito e tem momentos nesse filme aqui sensacional, a forma como ele vai desenvolvendo a história, porque basicamente é um rapaz, o Patrick, eu lembro até hoje de ver pela primeira vez o trailer desse filme, que é muito bom. O Patrick, depois da morte ali dos pais dele, o cara entra em choque, né? Ele é internado, ele fica em coma e ele, né, fica ali na cama o tempo todo, de uma maneira, né, bastante peculiar, estático. E aí tem a enfermeira que cuida dele, né, lá no hospital, e ela começa a achar que o Patrick, de uma maneira telepática, tá tentando se comunicar com ela, falar alguma coisa, alertar alguma coisa, né? Então, Patrick tem poderes? Será que essa mulher tá ficando louca ou é isso mesmo? Logo você descobre ali no filme, mas é claro que isso é só a pontinha do iceberg, né? Tem a situação, ela vai ganhando proporções bem mais caóticas, digamos assim. É um filme que ele até traz uma vibe meio claustrofóbica, porque é um personagem que tá preso numa cama tentando se comunicar e o negócio vai ficando
meio que bagunçado, digamos assim, a comunicação e até as ameaças, o que pode acontecer. Será que Patrick vai ter paciência para ficar ali tranquilão? Será que ele não é perigoso ou alguém ali? Mas tá aí, é isso. Descubra lá por conta própria qual é a verdade por trás de Patrick. In that twilight world between life and death, Patrick. Bem, é isso, meus amigos, mais 8 dicas do que assistir lá na Darkflix. Tem muita coisa boa nessa lista aqui, tá? Muita coisa, eu tenho certeza que pelo menos uns 2 ou 3 você ainda não viu. Tá aí essa chance, ó, link da Darkflix aqui no primeiro, na descrição. Se você ainda não conhece o serviço, vá lá, conheça, assista todas essas obras que são muito boas. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.